Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 4, do verso 17 até o verso de número 21. Gênesis capítulo 4. Gênesis fica um pouquinho antes de Apocalipse, bem antes. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, verso 17 até o 21, diz assim, queridos, a palavra de Deus: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E de Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Ada teve Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E você diz amém? Amém. Quantos mais desejam oração? Eu também em minha casa. Eterno Deus e Pai, louvamos o Teu nome. Agradecemos pelo dom da vida, pela saúde e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por ter nos dado essa rica oportunidade. Que o Teu nome seja glorificado e que a Tua palavra penetre em nossos corações e que o Senhor abençoe cada uma das mães que aqui chegaram. Abençoe seus esposos, seus filhos e suas famílias e permanece conosco, recebendo toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, antes de trazer uma reflexão, eu queria bem rapidinho só mostrar para os irmãos alguns materiais que nós trouxemos para os irmãos que gostam de ler e estudar a Bíblia Sagrada. Logo depois de a gente terminar ali a nossa graduação, eu passei um tempo estudando e meditando e escrevi alguns conteúdos. Este livro aqui chama-se Corpo, Alma e Espírito e vai retratar do pecado desde o Éden e as suas consequências na tricotomia humana, no corpo, na alma e no espírito. Aqui temos um seminário de teologia sistemática que apresentei aqui numa congregação em Camaragibe. Você vai ter aqui as doutrinas elementares da fé cristã, histologia, pneumatologia, teologia, antropologia, todos os conceitos básicos da fé cristã. E aqui está uma mensagem que a gente pregou aqui na Escola Bíblica de Obreiro da Igreja Sério. É uma mensagem até que o pastor Luiz gosta demais. Você vai lembrar? Os vasos da casa de Jessé. Uma mensagem poderosa para obreiros e líderes. E eu tenho certeza que Deus irá falar bastante ao seu coração. Pregamos essa palavra aqui também na Escola Bíblica de Obreiros, aqui na Assembleia de Deus, em Prazeres, Missão e Fé. Foi uma bênção. Os irmãos que desejarem, no final do culto, procurem-nos que temos um preço promocional para o Dia das Mães. Tá certo? Deus abençoe aos irmãos. Queridos, hoje é um dia especial para todos os filhos que têm suas mães, para poder parabenizá-las. Eu, infelizmente, não tenho a minha mãe hoje aqui, faz 14 anos que ela se foi, mas eu guardo comigo as lições de tudo aquilo que ela me orientou, me ensinou. Deus hoje permitiu que eu escrevesse alguns livros, permitiu que eu terminasse uma graduação, já estou na minha pós-graduação, mas eu lembro ainda que foi minha mãe que pegou na minha mão pela primeira vez e me ensinou a escrever as primeiras letras.
me ensinou a brincar, me ensinou a falar algumas palavras difíceis. E se eu tenho esse meu jeito meio extrovertido hoje, os irmãos podem ter certeza, porque eu tenho 99% do que a minha mãe, ela me ensinou. E eu guardo muito no meu coração. Deus abençoe. Você que tem sua mãe hoje, não deixe essa data passar. Certo? Parabenize, abrace, homenageie ela. Ela merece tudo de bom. Tá bom? E se alguma mãe quiser me adotar e pagar um lanche depois do culto, eu já me candidatar. Eu creio. Glória a Deus. Queridos, o Dia das Mães é uma data comemorativa originária dos Estados Unidos. Começou em 1905 e foi inicialmente inaugurada por uma irmã chamada Anne Jarvis para homenagear sua mãe falecida. Data esta que foi promulgada pelo governo americano em 1914. Porém, aqui no Brasil, ela só veio ser data oficial a partir de 1932, com o decreto do presidente atual Getúlio Vargas. E desde então, essa data vem se repetindo na sua comemoração a cada segundo domingo do mês de maio, onde as mães participam de celebrações, homenagens e festas e movimentam o comércio. De acordo com a estatística nacional, é a segunda festividade que mais movimenta o comércio no Brasil. Ela só fica um pouquinho atrás da festa natalina. E eu quero parabenizar de coração todas as mães que aqui estão. Eu quero falar hoje sobre uma mãe. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre uma mãe que é muito especial. Para mim, quando estava lendo, passei a admirar essa mãe de forma ímpar. E eu poderia retratar de vários nomes, os irmãos estão mais habituados, como por exemplo, a mãe do Senhor Jesus, nossa irmã e querida Maria, por sua coragem, por ser uma mulher destemida, por aceitar uma incumbência tão pesada em um contexto social tão difícil. Eu poderia também falar de Ana que teve a sua história marcada por muitos traumas, porque a Bíblia diz que ela não podia gerar filhos, ela era perseguida por uma opositora, ela foi mal interpretada por um sacerdote, enquanto ela orava, derramando sua alma no altar de Deus. O sacerdote pensava, imaginava que ela estava embriagada. Eu poderia retratar a mãe de Isaac, que esperou arduamente por uma promessa, uma mulher de idade avançada, mas que trouxe no seu ventre o filho da promessa, pela qual veio as descendências e formou-se a tribo de Israel. E outras mães que são notórias na Bíblia, como por exemplo a mãe de Timóteo, Eunice, que ensinou ao seu filho os primeiros passos da fé cristã. Homem esse de mãe judia e pai grego, que teve a incumbência, o convite de acompanhar o apóstolo Paulo em suas missões, e foi o grande líder das igrejas da Ásia, alguém que era rejeitado por sua juventude, mas que recebeu de Deus uma grande promessa e foi um grandioso homem de Deus. E Paulo retratava e dizia: Timóteo, eu sei do teu dom. E foi confirmado pela imposição das mãos dos apóstolos. Mas a fé que está em ti, tu recebeste ela através da tua mãe e através da tua avó. E é uma dádiva para o obreiro hoje ter uma mãe crente, uma mãe que ensina, uma mãe que tem paciência, uma mãe que puxa a rédea quando é necessário, né? Nem sempre as mães conseguem dar para os filhos aquilo que elas almejavam, mas uma verdade é certa: o que você tem hoje, o que a sua mãe pode te oferecer, é muito, muito mais do que aquilo que ela teve quando tinha a sua idade. Eu gosto muito de uma frase que toda mãe diz, né? Quando está passeando com os filhos no shopping, numa loja, aí o filho aponta assim: mamãe, eu quero comprar aquilo. Aí ela responde e diz assim: na volta a gente compra. Mas é na volta de Jesus, viu?
Porque ela vai embora e nunca mais volta para lá. Ela rodeia, vai por outro caminho, né? A mãe é uma bênção. Frases que toda mãe fala, né? Você procura um objeto, mãe, aquele meu brinquedo, aquela minha roupa, ela vai dizer, está aí no armário, mas eu não estou achando não. Se eu for aí, se eu achar, quantos e quantos eventos que a gente pode lembrar da nossa mãe. E eu quero falar sobre uma mãe diferente. Nesse texto que nós lemos, eu quero falar sobre a mãe que eu entendo e pelo que li, pelo que estudei, foi a primeira mãe que mudou uma geração. Foi a primeira mãe que mudou um contexto familiar. Ela, por sua atitude, ela transformou uma perspectiva e quebrou um ciclo vicioso na família. O nome desta mãe chama-se Ada. Você pode repetir assim comigo? Ada. O nome Ada significa beleza, formosura e ornamento. Eu acredito que seja um nome muito peculiar para o contexto em que ela está inserida. E para entender esse contexto, a gente precisa ler e reler alguns pontos importantes. Ela era casada com o descendente principal da quinta geração de Caim. E os irmãos sabem que Caim era alguém marcado por Deus. Caim é alguém que recebeu de Deus algumas sentenças por sua atitude. Os irmãos sabem que lá no antigo Éden, quando ainda os pais haviam sido expulsos, eles tiveram a dádiva de formar a primeira família. E a Bíblia vai dizer que houve, após a saída do Éden, o primeiro homicídio. Caim mata o seu irmão Abel. E observe que depois que Abel é morto, Deus ele vem com uma sentença para Caim. Determina que ele saia forasteiro pela terra. O texto diz que ele vai até uma terra chamada Nod, e ali ele começa a ter a sua família formada. E a Bíblia também vai dizer que ele tem um filho chamado Enoque. E este Enoque não pode ser confundido com o Enoque do capítulo 5, que é filho de Jared e pai de Matusalém. Porque aquele Enoque do capítulo 5 andava com Deus, era obediente a Deus, e Deus para si o tomou. É interessante que Enoque ele vai gerar Irade, Irade gera Meusael, Meusael vai gerar Metusael, e Metusael gera Lameque. E é aqui que começa a nossa análise do texto. Porque quando Lameque ele cresce, o texto vai dizer que Lameque vai inaugurar alguns comportamentos estranhos. Comportamentos estes que serão tratados como base tanto do Código de Hammurabi quanto da Torá. Porém, exemplos negativos. E o primeiro exemplo negativo de Lameque é a bigamia, porque ele é o primeiro ser humano na terra a ter duas mulheres, quebrando o princípio de Gênesis capítulo 2, versos 22 ao 24, onde a Bíblia diz que o homem unir-se-á a sua mulher, deixará o seu pai e a sua mãe, e serão ambos uma só carne. Aquele princípio adâmico estava se estendendo de geração em geração, até que surge Lameque, e ele toma duas esposas. Essas esposas têm filhos, e vamos tratar dos filhos daqui a pouco. Mas o texto diz que em dado momento, após o nascimento dos seus filhos, Lameque chama as suas esposas. E no capítulo 4, onde nós lemos o verso 23, está escrito assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vocês que são mulheres de Lameque, escutem o meu dito, porque eu matei um homem, porque ele me feriu, e eu também matei um jovem, porque pisou no meu pé.
Ele conta esse relatório como uma coisa extraordinária. Ele junta as suas esposas, já quebrando um princípio de relacionamento, e diz: olha, tem uma notícia para dar para vocês. Eu acabei de cometer ali 2 homicídios. Um homem me feriu, o outro só pisou no meu pé, e eu acabei de matar os 2. Essa sentença vai mostrar o que estava acontecendo no contexto da época. A história vai dizer que esse período entre a saída do Éden e o dilúvio na época de Noé, esse tempo chama-se período pré-diluviano. E nesse período, de acordo com história e achados arqueológicos, é o período do maior desenvolvimento da sociedade antiga, porque nesse momento eles estavam construindo as primeiras cidades, eles estavam em processo de evolução, em processo de trabalho organizacional. É o momento em que se formam as primeiras civilizações, e nesse contexto histórico é que surge essa família inusitada, Lameque, Ada e Zilá. E este homem retrata um momento negro da humanidade no tempo antigo. Por quê? Porque ele é a 5ª geração de alguém que retrata uma maldição. Mas ele traz alguns pontos que eu quero tratar aqui. O primeiro, como já falei, é o homem que inaugura a poligamia. Em segundo lugar, Lameque é alguém de violência gratuita. As leis posteriores, como Êxodo capítulo 21, versos 23 e 24, vão tratar sobre a proporcionalidade da vingança, para mensurar e controlar a reação dada a uma ação quanto mais. Por exemplo, a lei do olho por olho e dente por dente, ela foi criada para justamente coibir o comportamento de Lameque. Ele é alguém que inspirou os sumérios e inspirou Moisés a escrever e dizer: é um olho por um olho, é um dente por um dente, é um golpe por um golpe. Porque se não fosse esse controle legal, esse controle social, a vingança e a atitude dos seres humanos seria totalmente desproporcional. Ele é alguém que vai tratar de ter uma vida impetuosa, porque dos seres humanos que surgiram no período pré-diluviano, Lameque é o que inaugura a fase mais negra da sociedade. Agora observe, ele vem de uma geração amaldiçoada, que era a geração de Caim, e depois de Caim veio Enoque. O comportamento continuou. Enoque gerou Irade, o comportamento continuou. A sociedade permanecia má na sua essência. Depois veio Meujael, o comportamento continuou. Veio Metusael, até que veio Lameque. E quando Lameque se casa com as suas 2 esposas, alguém olha para aquela família e vai dizer assim: não adianta nada essa mudança de comportamento, porque aquela geração, ela vai de mal a pior. Olha só quem é o ancestral desse rapaz aí, só podia ser descendência de Caim, e a casa dele vai de mal a pior. Ele pode se casar com uma, se casar com 2, se casar com 10, que não vai mudar a sua situação. Porém, depois que Ada, a beleza, a formosura, o ornamento chega na vida desse homem, a geração que vem de Lameque é uma geração diferenciada, porque depois que Ada casa-se com ele, a Bíblia vai dizer que ela tem 2 filhos, e esses filhos trazem para nós o contexto de mudança que há nessa família, por causa de uma mãe que decide se posicionar. Porque os filhos desta mulher, Jabal e Jubal,
trazem para nós o que há de contexto de mudança quando uma mãe olha para a sua situação familiar, olha para o seu contexto social, olha para o histórico negro da família, ela olha para dentro de casa e diz assim: a partir de agora chega, a partir de agora já basta, eu estou aqui para fazer a diferença. E coisa boa é uma casa que tem uma mãe que se posiciona para fazer a diferença. Ada é alguém que inspira outras mães, porque a própria Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu encontro nesta mulher a primeira mulher sábia que edifica a sua casa. Eu quero que você analise comigo o perfil desses dois filhos que essa mulher teve. A Bíblia diz que o seu primeiro filho chama-se Jabal, e ele é alguém que traz uma perspectiva de uma flexão, de uma dobra no tempo e na história da sua descendência. Quando Jabal nasce, a primeira coisa que ele aprende, ele não tem exemplo do pai, ele não tem exemplo do avô, não tem exemplo do bisavô, não tem exemplo do tataravô, não tem exemplo que vem de Caim, porque ele precisa ter um comportamento diferente para quebrar o ciclo vicioso da sua família. A Bíblia diz que ele foi o precursor de todos que habitam em tenda e foi o precursor daqueles que criam gado e tem rebanho. Agora, se você observar o texto comigo, este rapaz, ele é alguém que dobra o tempo. Por quê? Porque a sua história, o seu comportamento aponta para o passado e expande a visão para o futuro. Por quê? E por que para o futuro? Porque no futuro Israel vai precisar passar 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, eles vão precisar habitar em tendas. Eles vão aprender a confeccionar tendas. E todo o trabalho, toda a atividade humana, ela tem uma origem. E a origem de quem habita em tendas está neste homem chamado Jabal. Foi o primeiro a estruturar uma tenda como habitação. Aí alguém no futuro vai espelhar-se nesse modelo para conviver por 40 anos e se proteger no deserto. Mas o que eu acho mais interessante na vida dele não é aquilo que alguém vai espelhar nele no futuro, é o que eu vejo como comportamento atual de alguém que não perdeu a sua origem nas raízes do passado. É alguém que olha para a sua família e não vê exemplo do próprio pai. É alguém que olha para a sua linhagem e não vê exemplo nos seus ancestrais. Mas alguém que está dentro de casa vai dizer: olha, tem uma coisa que Deus se agrada. Deus se agrada de sacrifícios, de cuidado com os animais. O seu primeiro ancestral Adão era alguém que cuidava dos animais. E o primeiro sacrifício que alguém fez não foi o seu ancestral primário, foi o seu tio ali próximo da sua ascendência. Mas Abel, quando tentou agradar a Deus, ele trouxe do que havia de melhor em um rebanho. Se você quer agradar a Deus e quebrar o princípio da sua família, passe a agradar a Deus cuidando de rebanho também. Ele foi o pioneiro daqueles que cuidam de rebanho. E ele não vai seguir o exemplo de Caim. Ele olha para alguém no passado que adorou a Deus, que agradou a Deus, que chamou a atenção de Deus e disse: eu quero copiar esse modelo. Agora observe, no contexto de Ada não tinha um exemplo para seguir. Ela estava no contexto de maldição. Ela estava no contexto de lágrima, ela estava no contexto de dor. Lameque chegava em casa e se esbanjava do seu comportamento agressivo. Mas dentro dela, na sua essência de mãe, estava nascendo alguém que faria a diferença. Eu me alegro desse texto porque eu percebo que existem
algumas mães que estão num contexto semelhante ao dessa mãe chamada Ada, porque está num contexto de gritos, está num contexto de agressão, está num contexto de lágrimas, está num contexto de silêncio, mas dentro dela tem uma promessa para nascer que vai adorar a Deus na sua essência. Ele foi o precursor, mas a Bíblia diz que não para por aí, porque ela teve o seu segundo filho. Aí a Bíblia diz assim: e este segundo filho, chamado Jubal, é alguém que vai inaugurar uma fase nobre em Israel, porque ele vai ser o pioneiro, ele vai ser o primeiro a construir instrumentos musicais, e vai tocar flauta, e vai tocar harpa. Aí eu olho assim para o texto, quando Davi está sendo chamado para o palácio de Saul, porque Saul está sendo atormentado por um espírito mau. A Bíblia diz que Davi, ele toca a sua harpa e acalma os ânimos do rei. E alguém olha assim: que coisa linda, Davi está tocando a sua harpa, Davi está inspirado por Deus, Davi está sendo usado por Deus. Mas você sabe quem foi que Deus utilizou para criar o primeiro instrumento? Alguém que foi usado por Deus para louvar aqui na terra pela primeira vez. É o filho de uma mãe que estava em casa com alguém que não dava exemplo. É uma mãe que estava em casa e dizia assim: se depender de mim, o meu filho não vai ser nesta linhagem, o meu filho não vai ter esse comportamento. Se depender de mim como mãe, eu vou mudar a essência da minha casa. A casa que era interrompida pelos gritos de Lameque, agora é uma casa que alguém está escutando louvores. É a casa de alguém que está dizendo assim: a minha descendência é de maldição, a minha ascendência é de maldição, mas a minha descendência vai ser uma bênção. Eu fico pensando em alguém observando a casa de Lameque, o comportamento de Lameque, a forma de ser marido de Lameque. Alguém pensando e dizia assim: coitada daquela mulher. Alguém olhando e dizendo assim: eu já sei o que é que vem por aí. Se ele faz isso na rua, imagina como é dentro de casa. Mas dentro de casa, naquele contexto, alguém dizia assim: nessa casa vai ter construção, nessa casa vai ter música, nessa casa vai ter louvor, nessa casa vai ter adoração, nessa casa vai ter sacrifícios ao Senhor. Queridos, essa mãe é uma inspiração. E nesse Dia das Mães, eu quero finalizar esta mensagem dizendo que uma verdadeira mãe, assim como Ada que mudou a sua casa, é alguém que traz algumas verdades. A primeira é que é possível ser uma bênção em um ambiente de maldade. Eu vou repetir isso aqui: é possível ser uma bênção em um ambiente de maldade. Eu não sei como é a sua casa, nem me importa, nem me interessa. Eu não sei como é a sua ascendência, de onde você veio. Mas uma coisa é certa: se você é uma mãe que se posiciona, é uma mãe que diz não à violência doméstica, é uma mãe que diz que vai ser o exemplo e o modelo para os seus filhos, Deus tem algo poderoso para fazer na sua casa. Deus tem algo poderoso para fazer na sua família. E possa ser que não seja através dele, seja através de você. É possível ser uma bênção em um ambiente de maldade. Neemias capítulo 13, versículo 2 diz que Deus transforma maldição em bênção. Em segundo lugar, fazer a diferença é inspirar pessoas. Observe que ela não faz a diferença para si, porque uma mãe é alguém que influencia os seus filhos. E pode ter certeza
que o desejo de toda mãe é que os seus filhos sejam melhores do que ela. Às vezes o filho não entende porque a mãe diz não em algumas situações. A mãe aperta em algumas situações. A mãe deixa em casa em algumas situações. Mas é para o seu bem. A mãe sabe o que é melhor para o filho. Em terceiro lugar, uma verdadeira mãe entrega muito mais e melhor do que aquilo que ela recebe. Observe que as mães são muito mal interpretadas. As mães recebem muitas pancadas. Às vezes até falta de discernimento dos filhos, falta de compreensão da sua família. E Ada recebia do seu marido sentenças, recebia palavras de violência. Mas olha o que ela entrega no seu lar. Ela entrega filhos que produzem. Ela entrega filhos que são adoradores. Ela entrega filhos que louvam ao Senhor. Porque toda mãe sempre entrega muito mais e melhor do que aquilo que ela recebe. Se você é mãe nessa noite aqui e sente no seu coração que tem algo de Deus que pode ser entregue na sua vida, eu tenho certeza e plena convicção que Deus ele tem algo poderoso para fazer. Não vai ser através de fulano, através de um parente, através de um vizinho, vai ser através de você, através da sua vida. Deus tem algo poderoso na vida de cada mãe. Esta mãe mudou a perspectiva de toda a sua casa, de toda a sua família, por conta de um comportamento. Observe que ela não aceita a realidade como ela é. Ela olha para a sua realidade e diz assim: a minha casa pode ser melhor do que isso. Aleluia. Queridos, quem muda o contexto de uma família sempre vai ser uma mãe que toma uma posição. Glória a Deus. Quem muda o contexto de uma casa sempre vai ser uma mãe que toma uma atitude. A Bíblia diz que Jesus, quando estava chegando em uma determinada cidade ensinando aos discípulos, a mãe de 2 discípulos chega para ele para dizer: Senhor, eu tenho um pedido para te fazer. Jesus para ouvir, ela vai dizer: olha, eu quero pedir que o Senhor, quando vier no seu reino, coloque meus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus olha para os filhos e diz assim: vocês podem tomar um cálice que eu vou tomar. Compete ao pai entregar. Jesus não repreende aquela mãe, porque Jesus entende o coração de uma mãe parada. Jesus entende o coração de uma mãe necessitada. Seja você hoje essa mãe que se posiciona. Os seus filhos dependem da sua atitude. Eu admiro demais as que são chamadas, que nós conhecemos hoje nos nossos dias como mãe solo. Pensa na dificuldade que essa mãe enfrenta. O contexto de cuidar sozinha dos seus filhos. De olhar para a sua casa e dizer assim: eu vou dar o melhor para essas crianças. Eu vou dar o melhor para os meus filhos. Saiba de uma coisa: Jesus é na sua vida. Jesus é contigo para fortalecer tuas mãos, para honrar o teu esforço. Você se dedica hoje para você colher os frutos amanhã. E que Deus coloque no coração de cada filho nessa noite aqui um sentimento de gratidão pela mãe que Deus te deu. Tem muitos hoje que desejariam ter a sua mãe para dar um abraço, mas você hoje tem a sua mãe presente. Você hoje tem a sua mãe, talvez não esteja aqui fisicamente, está em outro lugar, mas dê uma ligada para ela, fala com ela, agradece a ela, honra teu pai, honra tua mãe, porque hoje é um dia especial que fez o Senhor. Na tua casa vai ter música hoje, na tua casa vai ter adoração hoje, porque Deus colocou alguém lá para ser exemplo na sua casa. Amém, meus queridos? Deus abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E que esta palavra é verdade.